E aí pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade à nossa matéria de biomas, hoje vou falar sobre o Pampa, né? A matéria então está entre as páginas 303 e 304 do livro 3. Então, o Pampa, né, é um bioma de clima frio e ele está restrito ali somente ao estado do Rio Grande do Sul. Ele ocupa ali pouco mais da metade do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Só que ele, aqui no Brasil, só está no Rio Grande do Sul, só que ele é encontrado tanto na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Tá? Então, esse bioma ele é conhecido também, né, além do nome de Pampa, Campos Sulinos, e ele, a característica dele, né, ele ser quase plano, né, suaves colinas, com vegetação rasteira, principalmente gramíneas. Então, que dá essa característica dele de ser um campo, né? E ele é um dos menores biomas do Brasil, mas isso não faz com que ele seja menos importante. Todos os biomas são muito importantes, porque dentro deles vão ter diversas espécies vegetais e animais que são diferentes de outros biomas. Então você vai encontrar espécies ali no Pampa que você não vai encontrar, por exemplo, na Mata Atlântica. Tá? E o Pampa, então, tem toda a sua ecologia. Então, todo bioma tem que ser preservado, né? Porque ele é importante, igualmente a qualquer outro, tá bom? E qual que é o problema do Pampa hoje em dia? Ele é muito ameaçado tanto pela monocultura quanto pela pecuária. Então, um local, né, plano, rico em gramíneas, né, é favorável à criação de gado. E também, né, essa característica facilita com que sejam fácil, né, de cultivar ali. Então, boa parte também do Pampa já se encontra grandemente ameaçado, tá? E o problema é que poucas áreas são preservadas. Então, assim como todos os biomas brasileiros, né, ele está ameaçado e carece, né, de preservação. Então, o clima lá no Pampa é o que? É tropical frio. Então, lá no Rio Grande do Sul, especialmente, faz mais frio, né, do que no resto do Brasil. Tá? Na região sul, né, a temperatura é um pouco mais baixa do que no resto do país. Tá bom? Então, por exemplo, no inverno podem ocorrer geadas e até mesmo neve em alguns locais. Então, de vez em quando, aí, quando o inverno é mais frio, vocês veem, podem ver na televisão, nevou na Serra Gaúcha, né? Nevou na Serra em Santa Catarina. Então, pode acontecer isso. Tá? E é um local também que chove bastante, né? Com precipitação variando ali entre 1000 milímetros e 1300 milímetros por ano. Tá bom? E a flora? Como é a flora do Pampa? Então, o Pampa é um campo, né? Então você vai encontrar ali algumas poucas árvores, predominantemente vai encontrar gramíneas. Tá? Então, gramíneas nativas do Pampa, por exemplo, o capim cabelo de porco, né? O capim forquilha. Esse capim forquilha a gente encontra até aqui. Né? Ele tem, não é vistosa, né? Mas a floração dele é essa hastezinha bifurcada e parece dar uns pontinhos pretos ali, parece uma poeirinha, mas ali é a flor que dá a semente. A gente consegue encontrar aqui, mas também é muito comum lá, tá? E por exemplo, um exemplo de árvore é o algarrobo, né? Você consegue encontrar lá no sul. E no Pampa, né, tem por volta de 3.000 espécies vegetais ali existentes, sendo 450 desse total de gramíneas. Então, para vocês verem a riqueza, né, de gramíneas que tem ali, por ser uma região de campo, mas obviamente existem outros tipos de vegetais. Então, vai ter espécies de árvores, de arbustos, tá bom? Então, que vai somar nesse total aí de 3.000 espécies vegetais. E para quem tem dúvida o que é uma gramínea, né? A gramínea simplesmente são plantas que crescem assim nessas touceiras, nessas moitinhas, tá? E que a gente
comumente chama de mato, tá? Então geralmente eles têm essas folhas finas, longas, né? Ou, por exemplo, um ótimo exemplo é a própria grama que a gente usa nos jardins e tudo, né? Essas folhas alongadas, essas touceiras, tem umas que formam as touceiras mais altas, tem outras que são mais rasteiras, se espalham, tá? Essas são gramíneas. Então, no meio ali das gramíneas vão existir outras herbáceas, outras plantas de outros tipos que não são gramíneas, mas também que vão ser baixas ali, compatível com o tamanho, tá bom? Do resto da vegetação ali de campo. E vai ter algumas árvores esparsas, tá? Mas não poucas árvores, tá bom? E a fauna também é muito rica, né? Vocês viram que a quantidade, né, de espécies vegetais, por exemplo, na Mata Atlântica já teria muito mais espécies, mais de 20 mil espécies, né? Comparado aqui às 3 mil da flora. Da fauna também é uma quantidade menor do que, por exemplo, da Mata Atlântica, da Amazônia, até mesmo do Cerrado, porém é bastante diversa, tá? Então tem ali 500 espécies de aves, que é muitas espécies. Com certeza o Pampa sozinho deve ter mais espécies de aves do que na Europa, né? 100 espécies de mamíferos, tá? Além, obviamente, de répteis, anfíbios e peixes, tá bom? Então, como exemplo aqui, né, da fauna, a gente tem o graxaim, que é essa raposinha, né? O quero-quero, que é um pássaro bem comum lá, até símbolo dessa região, mas o quero-quero é um tanto bravo, né? Ele é um pássaro muito territorialista. Eu já tomei bicada de quero-quero sem saber que estava invadindo o território. Eu estava passando numa ciclovia ali na Ilha do Fundão e o quero-quero bicou minha cabeça, que achou que eu estava invadindo ali, né, embaixo da árvore dele. Então, por exemplo, a ema, né, também encontrada nessa região, o pica-pau chorão, que inclusive está ameaçado de extinção, e o tucutuco das dunas, que é esse mamífero aí bonitinho, esse mamífero que são encontrados ali no Pampa, né, que cava essas tocas. Então, pessoal, por hoje é isso, o bioma Pampa, tá bom? Qualquer dúvida, comentem lá no post ou, né, anotem e a gente conversa lá no nosso Tira Dúvidas toda quarta e sexta-feira, tá bom, pessoal? Então é isso aí, até a próxima aula.